Fable 5 retorna, mas de forma ainda mais bagunçada que seu encerramento. A Anthropic retomou em 1º de julho após o Departamento de Comércio dos Estados Unidos suspender, em 12 de junho, os controles de exportação sobre o Fable 5 e o Mythos 5. Esses modelos foram lançados em 9 de junho e 3 dias depois tiveram acesso globalmente bloqueado porque a Anthropic não conseguia verificar a nacionalidade dos usuários em tempo real. Em vez de bloquear só os usuários restritos, tiraram tudo do ar para todos. O motivo foi um relatório de pesquisadores da Amazon. A Amazon encontrou uma maneira de contornar as proteções de cibersegurança do Fable 5, pedindo para ele identificar falhas em softwares e, em um caso, ele produziu uma demonstração de como uma dessas vulnerabilidades poderia ser explorada. O CEO da Amazon, Andy Jassy, teria avisado o governo, o que desencadeou todo o drama do controle de exportação. A defesa da Anthropic é que isso não era algum superpoder secreto, de nível Mythos vazando para o público. Em testes próprios, modelos mais fracos também identificaram as mesmas vulnerabilidades. A Anthropic afirmou especificamente que Claude Opus 4.8, GPT 5.5 e Kimi K 2.7 conseguiram identificar os mesmos problemas. E quando se tratou de demonstrar a exploração, até mesmo o Claude Haiku 4.5 conseguiu produzir o mesmo tipo de resultado. Eles argumentam que o relatório não comprovou uma capacidade cibernética ofensiva única do Fable 5, apenas que uma salvaguarda poderia ser contornada. A frustração não começou do zero. Antes do retorno do Fable, o Sonnet 5 já tinha irritado muitos usuários. Alguns chamaram de lixo, e uma comparação afirmou que ele poderia custar 1,2 vezes mais do que o Opus, 4,8, Max 2 vezes mais do que o GPT-55X, High 5 vezes mais do que o GLM 5,2, 7 vezes mais do que o Kimi K 2,6 e 57 vezes mais do que o DeepSeek V4 Pro. Este deveria ser o modelo público mais forte da Anthropic. Ele é descrito como o LLM mais poderoso atualmente disponível no mercado aberto, ocupando o topo do Arena.ai e do Artificial Analysis. Mas também é extremamente caro. O preço da API ainda é de $10 por milhão de tokens de entrada e $50 por milhão de tokens de saída. Tokens de entrada em cache de prompt continuam com desconto de 90%. A Anthropic também diz que para cargas de trabalho executadas nos Estados Unidos, o Fable 5 Inference só roda em infraestrutura dos Estados Unidos, e tanto os tokens de entrada quanto os de saída são cobrados a 1,1 vezes o preço normal. Para os usuários regulares do cloud, há um curto período promocional, de 1º de julho até 7 de julho, às 23h59. No horário do Pacífico, os planos Pro, Max, Team e assentos Premium em alguns planos empresariais podem usar o Fable 5 dentro do limite semanal de uso, mas apenas até 50% desse limite semanal. A Anthropic afirma que o Fable 5 consome o limite mais rápido que outros modelos Cloud. Quando essa cota termina, os usuários devem mudar de modelo ou pagar com créditos de uso. Após 7 de julho, o Fable 5 estará disponível só por créditos de uso fora da assinatura. Usuários gratuitos não têm acesso. O uso da API é cobrado separadamente, e os assentos padrão em planos empresariais antigos só terão acesso se a organização tiver créditos de uso ativados. O verdadeiro problema para os desenvolvedores surge. A Anthropic treinou um novo classificador de segurança com o governo, que monitora as solicitações antes da resposta do Fable 5. Se o classificador considerar o prompt como comportamento de cibersegurança arriscado, a solicitação é bloqueada e redirecionada para o Opus 4.8. O usuário recebe um aviso e o Opus responde no lugar. A Anthropic diz que esse novo classificador detecta a técnica do relatório da Amazon em mais de 99% dos casos, e os pesquisadores da KC descrevem as proteções como extraordinariamente fortes. O classificador é intencionalmente rigoroso. A Anthropic afirma que o Fable 5 tem maior margem de segurança que lançamentos anteriores, detectando mais solicitações inadequadas, mas também classificando mais pedidos inofensivos como errados. E a Anthropic admite abertamente que tarefas rotineiras de programação e depuração podem ser afetadas. Você está pagando $10 de entrada e $50 de saída pelo modelo mais caro.
Pedidos comuns de programação podem ser sinalizados, rebaixados e ainda assim respondidos pelo Opus 4.8. O Opus custa $5 por milhão de tokens de entrada e $25 por milhão de tokens de saída. Então as pessoas estão fazendo uma pergunta justa. Para quem exatamente é o Fable 5, se programar com ele pode acabar virando Opus. As piadas se escreviam sozinhas. Um desenvolvedor comparou isso à Anthropic dizendo: "Eu construí para você uma Ferrari F1 e quando você realmente tenta dirigir, te entregam um Prius." Alguém comentou que ao entrar no Prius, há um adesivo. Fique feliz que não apaguei tudo. Dax, desenvolvedor do OpenCode, notou algo ainda mais constrangedor. Ele disse que muitos dos seus comandos estavam sendo rebaixados e quando verificou os registros, o motivo era burro demais para precisar do Fable. Esse rótulo é insano do ponto de vista da experiência do usuário. Parece que o sistema analisou o pedido e decidiu que o usuário era burro demais para merecer o modelo caro. Tariq Shirpar, engenheiro do Cloud Code, disse: "Sinceramente, não achei que você checaria os logs." Essa resposta piorou ainda mais a situação, porque parecia que o problema não era só o roteamento. Presumiam que os usuários nunca veriam como o roteamento era descrito internamente. Você já deve ter notado a atenção que Claude está recebendo agora. A Anthropic continua adicionando novos modelos e recursos, desde o Clodoaldo Code e Clodoaldo Artifacts, até habilidades, conectores, ferramentas de design e muito mais. E sinceramente faz sentido. Clodoaldo se tornou uma das ferramentas de IA mais úteis para transformar ideias em realidade, seja criando aplicativos, apresentações, organizando pesquisas, planejando a semana ou acelerando tarefas que normalmente exigiriam uma equipe inteira. O problema é que muitos sugerem aprender a usar o Clodoaldo, mas não explicam claramente como utilizá-lo. Por isso, o patrocinador de hoje promove o primeiro Clodoaldo Atom do mundo, um workshop ao vivo de 2 dias neste fim de semana, das 10h às 19h, horário do leste dos Estados Unidos. É uma imersão no Clodoaldo, casos de uso práticos e mais de 10 outras ferramentas de IA, e eles estão disponibilizando 1.000 vagas gratuitas por tempo limitado. Dentro do workshop você vai aprender como usar o Clodoaldo para pesquisas aprofundadas, criar artefatos e dashboards, montar apresentações completas, configurar conectores como o Indeed para busca de empregos, criar GPTs e agentes personalizados e usar ferramentas de IA para visuais, vídeos e automação. Você ainda ganha bônus como códigos do Clodoaldo, biblioteca de prompts e construtor de kit de ferramentas de IA. O link está na descrição ou escaneie o QR Code para participar antes que as vagas acabem. Tudo bem, voltando ao vídeo. A Anthropic construiu sua reputação em segurança, confiança, responsabilidade e mais cautela que a OpenAI. Isso funciona quando o produto parece transparente, mas quando o modelo é caro, restrito, rebaixado e cercado por lógica de roteamento oculta, as pessoas começam a questionar pelo que estão realmente pagando. Filtros biológicos e químicos acrescentam outra camada. A Anthropic afirma que os classificadores são os mesmos do lançamento original, mas têm escopo mais amplo que o previsto. Isso significa que algumas perguntas básicas de biologia também podem acionar o retorno ao Opus 4.8. Melhorias devem vir depois. Atualmente, usuários podem escolher o Fable 5, pagar preços de Fable 5 e ainda ter um comportamento antigo e mais seguro por trás. Ao mesmo tempo, o Mythos 5 também está de volta, mas apenas para um pequeno grupo. Mythos tem menos proteções, capacidades cibernéticas muito mais fortes e está restrito a cerca de 100 organizações dos Estados Unidos aprovadas pelo governo, principalmente em cibersegurança e infraestrutura crítica. A Anthropic já havia descrito o Mythos como trazendo riscos de cibersegurança sem precedentes, e em vez de um lançamento público normal, lançou o projeto Glasswing, com uma cota de uso de $100 milhões para empresas como Apple, Microsoft, Google, Nvidia, AWS e JP Morgan. O Mythos Preview custa 5 vezes mais do que o Opus 4.6. Alguns acreditam que a Anthropic utiliza o perigo como estratégia de negócios, vendo um padrão claro nisso. Chame o modelo de perigoso, restrinja o acesso, crie uma demanda exclusiva e depois venda para governos e grandes empresas com margens melhores. David Sachs questionou se os alertas da Anthropic são reais ou apenas parte de uma rotina de alarde antes de uma ação comercial.
Isso também está ligado à posição pública de Dario Amodei contra a IA de código aberto. Ele alertou que modelos abertos poderosos seguem um caminho perigoso porque as empresas perdem o controle sobre abusos, revogação de acessos e atualização de segurança. A mensagem da Anthropic é basicamente: confiem em nós, somos mais responsáveis, mas o lançamento do Fable 5 mostra o custo dessa promessa. Mas controle piora a experiência do usuário. Preços altos deixam usuários mais exigentes. Quanto mais uma empresa fala em confiança, mais as pessoas exigem transparência. O problema aumentou com a polêmica do marcador de código do Claude. Os desenvolvedores acharam que o Claude Code tinha um mecanismo antidestilação oculto. Se um usuário definisse uma URL base de terceiros da Anthropic em vez do endpoint oficial da API, o Claude Code checava o host do proxy e o fuso horário do sistema. Se o fuso horário fosse Ásia-Xangai ou Ásia-Urumqi, se o domínio do proxy fosse de empresas ou laboratórios de IA chineses, sites de revenda do cloud, proxies espelho, ou incluísse palavras-chave como DeepSeek, o Claude Code podia alterar a linha sobre a data no prompt do sistema. As mudanças eram pequenas. A data poderia mudar de 2026.0 para 6.30 para 2026.0, 2026/06/30. Ou o apóstrofo na data de hoje poderia ser substituído por um caractere Unicode que parece quase idêntico a olho nu, mas tem uma codificação diferente. O modelo lê a frase igual, mas a solicitação traz informações de roteamento ocultas. Chen Chen, do Ant-Group, analisou a versão 191 do Claude Code e explicou por que isso era tecnicamente engenhoso. O prompt tinha uma linha como today cifrão abre-chave, n fecha-chave, sdate cifrão abre-chave, r fecha-chave. E a Anthropic usou essa frase como veículo. Isso funciona porque proxies costumam limpar cabeçalhos HTTP e metadados, mas raramente reescrevem textos em linguagem natural, como datas em um prompt. Se um revendedor ou pipeline de destilação reenviar a solicitação para a API oficial da Anthropic, ela pode ver o marcador em seus registros. Uma barra na data pode indicar um fuso horário chinês. Um apóstrofo diferente, como U mais U mais 0, 2B9, pode indicar um domínio proxy correspondente ou uma palavra-chave. A solicitação basicamente revela de onde ela veio. Do ponto de vista anti-abuso, o design é inteligente. Isso pode ajudar a Anthropic a detectar revenda não autorizada, abuso de contas, risco de sanções e destilação de modelos. Tariq Shipar afirmou que o experimento, lançado em março, buscava impedir que revendedores não autorizados abusassem de contas e evitar a destilação de modelos. Ele afirmou que já haviam sido adotadas medidas mais fortes e que a equipe sempre quis remover esse mecanismo. Um pull request foi mesclado e deveria ser revertido na próxima versão. O problema de confiança não desaparece só porque o mecanismo era engenhoso ou temporário. Desenvolvedores conseguem entender a telemetria quando divulgada. Modificar secretamente caracteres invisíveis do prompt é diferente. Quando os usuários percebem que metadados de roteamento podem ser codificados nos prompts do sistema, surge a dúvida: o que mais está codificado? O que é verificado no cliente? Onde isso está documentado? Alec Armbruster testou o Fable 5 no dia em que ele voltou, usando a API Anthropic do Cursor com proxy. Ele afirma ter feito o pedido como pesquisa defensiva hipotética, mas o Fable 5 mesmo assim gerou uma resposta detalhada de planejamento de botnet com dispositivos IoT reais com credenciais padrão. Ele também diz que tentou comandos comparáveis no GLM 5,2 GPT 5.5 e Claude Opus 4.8, e esses modelos recusaram ou não conseguiram completar a tarefa. Essa afirmação não foi verificada de forma independente e a Anthropic não respondeu publicamente a ela, então precisa ser tratada com cautela, mas o momento é complicado. Todo o objetivo do retorno era ter proteções mais fortes, e logo no primeiro dia, um pesquisador disse que o modelo ainda pode ajudar a planejar um ataque de botnet IoT através de uma simples formulação hipotética. Sonnet 5 é o modelo mais seguro, mais barato e intermediário. A Anthropic diz que este é o Sonnet mais agêntico até agora, com melhor raciocínio, uso de ferramentas, programação, raciocínio multimodal, busca agêntica e desempenho em tarefas profissionais em comparação com o Sonnet 4.6.
é o modelo padrão para usuários Cloud Free e Pro, e também está disponível para Max, Teen e Enterprise. O cartão de segurança diz que o Sonnet 5 tem uma taxa menor de comportamentos indesejados do que o Sonnet 4.6. Ele é melhor em resistir à injeção de prompts, menos propenso a alucinações, menos bajulador e mais atento ao uso indevido e à enganação. A Anthropic afirmou que não treinou intencionalmente o Soneto 5 para tarefas de cibersegurança. Ele ainda executa tarefas rotineiras de cibersegurança, mas não pode criar códigos ofensivos de ataque. Em um teste, ao pedir que escrevesse um exploit para o Firefox, ele não concluiu a tarefa, mas avançou mais que o Soneto 4.6 por ser geralmente mais inteligente. O Soneto 5 traz nova configuração de esforço. Tarefas simples usam menos esforço para economizar tokens, e tarefas maiores podem adotar níveis mais altos, como X alto ou máximo. O preço é bem mais fácil de aceitar que o do Fábula. Até agosto, o Soneto 5 custa $2 por milhão de tokens de entrada e $10 por milhão de saída. A partir de setembro, isso passa a ser $3 para entrada e $15 para saída. Opus 4.8 continua sendo $5 para entrada e $25 para saída. Então a Anthropic agora tem essa divisão estranha. O Soneto 5 é o modelo prático. Opus 4.8 é o reserva. Fábula 5 é o carro-chefe que pode se rebaixar. Mitos: 5 é poderoso, mas a maioria não pode acessá-lo. A empresa busca criar com Amazon, Microsoft, Google e outros no programa Glasswing uma estrutura de severidade de jailbreak para o setor, usando critérios como ganho e amplitude de capacidade, facilidade de transformar em arma e de descoberta, similar ao CVSS para vulnerabilidades de software. Fable 5 é poderoso, mas entre o preço, o limite temporário de uso de 50%, a mudança para créditos em 7 de julho, a sobretaxa de infraestrutura dos Estados Unidos, a retenção de dados por 30 dias sem opção de exclusão, o fallback automático para Opus, os falsos positivos em biologia, os marcadores ocultos de antidestilação e as novas alegações sobre planejamento de botnet. O retorno parece menos uma retomada limpa e mais um experimento controlado sendo vendido como produto. E é provavelmente por isso que tantos desenvolvedores parecem exaustos. Eles não estão apenas reclamando que o modelo é rígido, eles estão reclamando que as regras continuam mudando enquanto a conta só aumenta. É isso por hoje. Vou continuar acompanhando o que acontece a seguir com Fable 5. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.